Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Fala pessoal, em nome do Sebrae e da Algás está começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E hoje eu estou trazendo um tema bem bacana, um tema que está sendo muito bem abordado, né, pela sociedade, principalmente as pessoas que precisam se cuidar no tocante à sua alimentação. Vou ter o prazer de receber a empresária Débora Tigre. A Débora vem tratar aqui um pouco sobre a alimentação, o que contém glúten, o que não contém, o que pode, o que não pode. Ela é proprietária, diretora proprietária da Sanglu. Você deve conhecer um pouco mais e logo, logo a gente vai debater tudo isso porque está no ar o programa Neto Alto. Voltamos já! Voltamos com o programa Neto Alto. Hoje vamos falar de coisa gostosa, né, gente? Coisa boa. Muita gente faz, meu Deus, eu fui no médico, ele cortou o glúten, não posso comer mais nada com glúten. Hoje faz, o outro faz, eu tô com problema de lactose, não posso também, né, já consumir mais nada que tenha leite no meio, enfim. Diante dessas situações, o programa Neto Alto traz para você hoje uma profissional, uma empresária, uma pessoa que tem autoridade para conversar sobre esse assunto e eu tenho certeza que você vai gostar, que eu estou falando de Débora Tigre. Eu quero primeiro, Débora, agradecer a sua vinda aqui no nosso espaço, já perguntando quem é Débora Tigre. Seja bem-vinda, amiga. Boa tarde, obrigada. Eu agradeço o convite. Já são 10 anos dessa vida sem glúten, sem lactose, e um crescente pedido do zero açúcar também, né? Caramba! Eu sempre digo assim, tem que fazer milagre. E aí de Recife, antes de entrar um pouquinho mais na sua atividade, né, uma pernambucana que de repente veio parar em Maceió, foi paixão pela cidade ou foi realmente a questão de trabalho? Ou os dois? Foi vida pessoal, né? Meu ex-marido é alagoano e era funcionário público, tinha toda uma estabilidade, então a gente quer construir a família, quer realizar os sonhos, e aí na época a gente combinou que eu viria morar aqui. E aí com a vinda do seu marido para cá, você acabou ficando, né? Você falou ex-marido, então no caso, na separação você falou, rapaz, não vou voltar para Pernambuco não, vou ficar aqui em Alagoas porque é aqui que eu quero decolar. E aí, claro, uma profissional do campo do comércio, né? E pelo que eu estava analisando aqui, ela foi analista de grandes empresas, viu, gente? Da área exatamente de alimentação. Ela foi do Danone, ela foi da Ambev, que é uma empresa que eu sou apaixonado por ela, não vou mentir, né? E também da Vitarella. Então, tem autoridade exatamente para falar sobre isso. E aí, de que forma você, diante dessas empresas, fazendo um trabalho, né, bem abrangente, e de repente você monta a Sanglu. O que é a Sanglu? Sanglu é o diminutivo de Sanglutin, que seria sem glúten em francês. Porque as minhas primeiras receitas eram assim, inspiração francesa, italiana e muita confeitaria americana também.
Mas aí veio a Sanglu e eu já morava aqui. Eu vim para Maceió realmente por vida pessoal. Não vim para montar a Sanglu. A Sanglu foi uma contingência, né? Meu ex-marido, ele é celíaco. Então, eu já tinha que me virar em casa, porque não podia entrar na área de trigo, massa, nada. Eu tinha que fazer as coisinhas dele e acabei aderindo à dieta até para facilitar a vida, né? E aí nasceu a minha filha mais velha com múltiplas alergias. Aí foi leite, ovo, soja, nossa. E o caso dela, assim, era uma contaminação muito agressiva, tá? Então, vamos dizer, a gente batia uma vitamina para, por exemplo, meu ex-marido tomar. Com leite. Batia no liquidificador, lavava o liquidificador e aí ia fazer um suco para mim. Pode saber contar 2, 3 horas que ela faz. Quando ela fosse fazer o número 2, o cocôzinho dela, vinha sangue. Caramba! Então era assim, era bem difícil. Então, de repente, você já não pode em casa glúten, aí tem que cortar o leite, tem que cortar o ovo, tem que cortar a soja. Na sua experiência, a que se deve eu digo sempre essa situação, porque muitas vezes tem gente que está normal, né, consome trigo, né, consome leite, não tem problema nenhum, mas do dia para a noite começa a ter essas anomalias que realmente é tão chata, né, gente, para a vida da gente. É uma mudança de vida? Seria o seguinte, como é que se descobre que está no leite o problema ou está no trigo, enfim? Olha, Neto, eu não sou médica, né? Assim, não posso entrar tanto nos detalhes. Tem casos que são ligados, mas, assim, doença celíaca é sempre uma doença autoimune, tá? Todo processo alérgico, ele é de uma condição autoimune. Quando você vem de um adulto que, por exemplo, começa a comer, passa mal com queijo, passa mal com leite, enfim, com derivados lácteos, são outras causas, porque a gente não tem enzima no nosso organismo para digerir a lactose a vida inteira. Em algum momento, a maioria das pessoas, por conta do nosso alto consumo, que a gente tem uma alimentação que é tudo no leite condensado, é tudo com requeijão, né? A gente quer tudo bem. Então, como a gente consome muito isso, em algum momento, seu organismo vai começar a reclamar porque não vai ter mais. É como o pâncreas. Tem pessoas que, às vezes, falta insulina para quebrar a glicose. Então, a lactose ela é um pouco assim. Se você tem um consumo alto em algum momento da sua vida, você vai ter alguma intolerância à lactose. Então, agora o glúten, a alergia mesmo ao leite, aquela pessoa que nem o leite zero lactose, ela suporta, que o intestino dela já está inflamado, aí já é uma condição mais para autoimune, precisa ir em gastro, fazer biópsia, fazer vários exames. A minha filha nasceu assim. Hoje, ela consome leite, consome, né? A gente não consome soja, mas a gente consome alguns alimentos que levam soja. Eu sempre falo da lecitina de soja porque ela está no chocolate. Mas o ovo, ela ainda não se dá bem com o ovo, ela não consome. Mas ela conseguiu superar. Eu acho interessante, né? A gente vive uma vida tão... A gente está num momento da vida da gente tão difícil, né, gente? Que tudo é um problema, até para comer, né? Pode observar. Se é na política, é problema. Né? Se é no trabalho, é um problema, é o bullying, é não sei o quê. Se vai para a faculdade, para o colégio, meu filho está tendo problema. E aí, diante de tudo aquilo que a gente mais ama no mundo, que é comer, problema. Está lá o problema também. Então, assim, tem que ter muito Deus no coração, né, para poder viver no mundo de hoje. Tem que se fortalecer na fé. Né? Porque quem não gosta de um pão francês, você, meu amigo e minha amiga, que está almoçando agora, né, que está vendo aí na sua frente uma macarronadazinha, um pão francês do lado, doido para pegar... Né? Mas não pode porque tem glúten, está fora, o médico não deixa. Ah, meu Deus. Ah, mas eu vou fazer um achocolatado aqui, o milkshake, né? Não pode porque tem o leite também tá. Eu digo sempre o seguinte, diante disso que eu estou conversando, né, brincadeiras à parte, mas é uma realidade, estou falando uma coisa séria mesmo, tá? No caso, a Sanglu, eu queria que você passasse para a gente uma radiografia. No segundo bloco, gente, no começo, a gente vai passar um vídeo que vai mais ou menos passar uma radiografia, né, dessa empresa e os produtos que ela faz com que você sinta bem, né? A Sanglu, qual é o portfólio dela? Assim, durante 10 anos, que é uma empresa, eu digo sempre, passou de 5, já tem credibilidade, né? Já está madura. Né? E de que forma a Sanglu, como é que foi o começo, né? Você largar, né, 3 grandes potências a nível de mercado, né, e de repente se deparar como empresário? Porque eu falo que ser empresário no Brasil... Ser empreendedor no Brasil tem que ser muito corajoso. Primeiro que você tem um sócio gigante, que não quer saber. Final do mês ele quer o dele,
você vendendo ou não, tem que pagar. Enfim, como é que foi para você esse choque, né? De hora era uma representante comercial de grandes empresas e de repente, hora você era uma empregadora, né? Teve muito sofrimento no começo? Oh. Bem sofrido. Eu costumo dividir meu negócio em fases. Há 10 anos, você não tinha a compreensão justamente do que você está falando, né? Hoje você pode falar uma comida sem glúten, pode falar que um pão é feito sem farinha de trigo. Há 10 anos as pessoas não sabiam que era isso. Como assim sem farinha? E você bota o quê? Bota água, bota leite, bota... As pessoas não sabiam. Então, a primeira fase do negócio foi justamente assim, apresentar ele à sociedade, né? Então, eu trazia assim, um bolo de tâmara, uma geleia de damasco para fugir um pouco do leite condensado. Aí os pães, aí eu tentava também trazer pães diferentes. Então, primeiro você tem que solidificar o nome, né? Então, primeiro vamos apresentar, vamos mostrar que é possível e que é gostoso. O pobre do sem glúten, ele já nasce com o estigma de que sem glúten, sem gosto, sem glúten, sem sabor, né? Então, era muito importante que as pessoas, e principalmente a família, porque assim, Neto, você não pode, mas aí a sua esposa, seus filhos, os irmãos, as pessoas não conseguem aderir, porque acham que é uma comida esquisita, que é uma comida de doente. Foge do padrão normal, né? Foge do padrão normal. Aí tem outro estigma, que é mais caro, né? É um pouco mais caro? Mas porque a gente compara a comida sem glúten a, desculpa o termo, tranqueira, né? Quando você pensa naquele biscoito recheado que tem os piores ingredientes, né? Que você pode fabricar um alimento. E aí você compara uma coisa que é saudável, que tem farinhas legais, que te deixa nutrição legal, realmente você está, assim, comparando coisas que não dá para comparar. Com certeza. Quando você vai para uma alimentação mais, né, uma comida de verdade não é cara, né? Um quilo de batata doce, por exemplo, não é caro. Mas, assim, ele tem esse estigma de ser um pouco mais caro. Então, primeiro eu precisava provar para as pessoas que é possível comer sem glúten e comer bem e ser feliz. Porque a comida, você acabou de falar, você tem que se sentir bem, tem que ter uma satisfação, se sentir feliz. Você chega ao seu aniversário, você quer um bolo para cantar o parabéns e você quer compartilhar aquele bolo com as pessoas. Eu sempre digo aos meus clientes, não fale que é sem glúten. Dê o bolo, fatia, deixa as pessoas comer. Quando todo mundo comer, aí você diz assim, é sem glúten, é sem lactose, é sem açúcar, entendeu? Então, você primeiro quebra isso. Aí depois você tem que manter, né? Você monta um negócio, aí você apresenta o produto, as pessoas criam coragem de experimentar. E aí, tá bom. Coragem de experimentar, essa foi ótimo. Não, mas você falou uma coisa fantástica, cria coragem mesmo, porque muita gente não tem noção, né? Que ali, apesar de não ter a farinha de trigo, mas tem a durabilidade da tua vida, né? Fomenta para que você não tenha problemas de saúde. Então, às vezes, a gente tem que enxergar, né? Primeiro, ter coragem de comer. Quando fala coragem, não é porque é ruim, não. É porque você já vai pensar, não vai prestar. Você tem que se permitir. Né? Assim, né? São as crenças limitantes. Você tem que ter a permissão de provar que é bom, porque é aquilo que você falou, né? Pessoas que foi lá só para experimentar, tá com ela 9 anos, comprando lá com ela. Então, daqui a pouco vocês vão saber o que essa jovem faz lá na Sangu. Então, depois, né, foram várias fases, né? Completei 10 anos agora. Então, você primeiro apresenta os produtos, as pessoas vão gostando, vão conhecendo, aí vão divulgando, vão quebrando os paradigmas, né? Porque é mais isso, né? São as crenças limitantes, né? Você achar que aquilo não é bom. Você nunca provou, mas é diferente do que eu provei, então é ruim. Verdade. Isso aí é com você, né? Então, se seu filho, de repente, é intolerante, não custa você comer junto com ele, porque eu acho que é muito mais saudável para o seu filho a mamãe comer junto, né? Aquilo que ele também não pode comer. Ela ser solidária, a família inteira, assim, dá muito mais certo, né? Para a criança, quando a família inteira adere. Então, e aí vem a dificuldade de ter um negócio de empreender, né? Você tem funcionário, toda a carga tributária, né? Tudo. E recentemente a alta de preços, né? A alta de preços é algo assim que me assusta muito. Bem interessante que você falou em alta de preço e, claro, tudo que se aumenta tem que repassar. Ou então diminui seu lucro. Mas se você diminui seu lucro, no final do mês vai faltar dinheiro para poder pagar as contas, água, luz, telefone. Né? Então você veja que ciranda financeira é bom que a gente está tendo um compasso muito importante nesse bate-papo, porque a gente está falando de empreendedorismo ao mesmo tempo.
né? Então, assim, você abdicar do seu trabalho para você ser empreendedora, pense 2 vezes, só vá na boa, igual a nossa querida amiga Débora. Foi na boa, empurrando um avião, mas graças a Deus já são 10 anos e ela, a gente até falando antes do programa, né? Hoje ela está contando história, né? Betânia como cliente, né? Tá, como sempre, Betânia presente em tudo. Vamos tomar um café da Algás? Tem um cafezinho ali que foi a Algás que trouxe. Pessoal, você que faz você que faz Uber, me perdoe, mexe com táxi, que faz trabalho de lotação, no caso, pegando uns turistas no hotel, que é permitido, claro, e vai fazer o seu trabalho, tenha 45% de economicidade no combustível colocando o GNV. Quem é que oferece esse produto? Claro, a Algás. Então, a Algás quer que você vá muito mais longe gastando muito pouco, tá bom? A gente vai agorinha para o café da Algás e a gente volta já daqui a pouco. Um abraço. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Uma história perfeita não se constrói da noite para o dia, mas sim com muito trabalho. Por isso a Delman trabalha. Trabalha nos escritórios, trabalha nas obras, trabalha nas ruas, trabalha na internet. Já são 54 empreendimentos em Maceió, na Ponta Verde, na Jatiuca, na Pajuçara e no Estela Mares. E 13 empreendimentos em São Luís, no Maranhão, em Calhau, Ponta da Areia, Ponta do Farol, além de diversos outros empreendimentos em fase de obra e de lançamento. A Delman trabalha investindo em tecnologia, valorizando as pessoas e acreditando nos parceiros para atingir os melhores resultados e alcançar a excelência em cada detalhe de seus projetos. Valorizando a arquitetura e entregando os mais altos padrões de qualidade e inovação nas áreas comuns. Assim, conquistamos o respeito do mercado e o principal, a sua aprovação. Delman, trabalhando para ser cada vez mais perfeito para o seu viver. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje debatendo um assunto muito importante, tendo o prazer de receber Débora Tigre, empresária da Sanglu, exatamente uma empresa que produz produtos sem glúten e sem lactose. Então, se você realmente tem algum problema dessa magnitude, tenha calma que agora você vai conhecer de perto essa empresa que veio para ficar. São 10 anos no mercado. Produção, por gentileza, roda a tela, roda na tela essa empresa boa, gostosa e saborosa. Aí está, pessoal, Sanglu, que está vindo exatamente para chancelar aqui no programa o seu espaço. Uma das coisas que nós estávamos conversando, Débora, no intervalo, né, às vezes a pessoa, não, ali só vai quem está com problema de saúde,
né? Quem tem realmente tolerância à lactose, né? A glúten, enfim. E você passou uma radiografia que eu achei fantástica. Eu vou dividir isso com o pessoal de casa. Gente, quem vai na Sanglu não é só quem está doente, não. Ao contrário, ela passou para a gente a qualidade, né, de ter uma alimentação saborosa, tão gostosa quanto, e claro, né, trazendo a saúde e o bem-estar que você merece. Eu achei bem bacana essa parte. E são muitos clientes que vão lá, né, procurar você. São. Boa parte dos meus clientes apenas buscam alimentação saudável. Não necessariamente são intolerantes, né? Até porque por tudo ser assado em forno, em airfry, não ter aquele óleo, e a gente primar por ingredientes frescos. Então, assim, a torta de limão é com limão, não é saborizante de limão, vamos dizer assim. O bolo de laranja é com a laranja espremida. Então, são detalhes que agregam muito valor ao produto. Você falou no começo assim, ai, poxa, hoje como é difícil, a gente não tem paz nem para comer. Mas é que, infelizmente, a gente foi aderindo a um estilo de vida muito prático e a gente se distanciou muito da alimentação do tempo da nossa avó, até mesmo dos nossos pais, né? Que é o que se chama de comida de verdade. Então, quantas vezes a gente não mata um almoço de arroz, feijão, uma saladinha, um bife e troca para um sanduíche, né? O sanduíche é o quê? Pão e queijo. É um derivado lácteo e um derivado de trigo. A gente deixou, né, de receber ali, de se alimentar dessas comidas que são baratas, são incríveis, são nutritivas, e trocou por coisas que não agregam tanto. Então, o que tem, na verdade, hoje, acho que é uma sobrecarga do nosso organismo, dessas tranqueiras todas ao longo da vida, de levar de lanche para o colégio, biscoito recheado, enfim, você vai crescendo e vai no mais prático sempre. E o mais prático não necessariamente é o mais saudável, o melhor que você precisa. Então, chega uma hora que o organismo pega a conta mesmo. Imagina um carro, né? Se você bota um combustível, por exemplo, adulterado, o carro reclama, não é verdade? Então, sua casa, se você não limpa, vai ficando uma sujeira. O organismo é a mesma coisa, vai pesando, vai ficando sujo por dentro mesmo. E aí vai a hora que ele vai alertando, né? No caso, eu tô doido para comer um sanduíche, eu sou viciado em sanduíche. Às vezes o cara vem do Rei Pelé, teve um jogo CSA e CRB, o CSA ganhou, e aí eu vou comemorar na Sanglu. Lá tem um sanduíchezinho pro neto, para o pessoal de casa que nesse momento nos assiste, né? A gente fala assim, muitas vezes, não, é só... Eu digo sempre que a Sanglu, e claro, os produtos dela, que foi interessante que você falou, né? As pessoas, não tem lactose, né? Sem glúten, sei o quê, parece comida de doente. A gente até comentou isso, né? Gente, é o contrário. Ali é comida de gente viva, inteligente, que quer o bem-estar, né? E quer evitar a doença. Isso. Não é isso, Débora? Se você se ama, você quer o melhor para você, né? E o interessante, tem tudo. Tem o seu sanduíche, eu falei isso até para provocar você, né? Tem o seu sanduíchezinho lá bacana, com alfacezinho, um tomate, né? E agora o pão que é o diferenciado, seria isso? Fala pra gente um pouco, né, do sanduíche da Sanglu, quais outros produtos interessantes, qual é o que mais sai lá? Assim, o que mais... É a coxinha. A coxinha é o salgado que eu mais vendo. É uma massa de macaxeira. Que legal, cara. Com recheio de frango, bastante frango. Assadinha na airfryer, sequinha. O ketchup é caseiro. A gente faz com a passata de tomate, sem açúcar. E aí, assim, é tomate, né? Não é aquele ketchup que você não sabe muito bem a procedência, com vários aditivos. Então, é um molhinho caseiro. A gente faz uma maionese caseira também. E aí eu tenho vários outros salgados, por exemplo, eu faço uma esfirra de queijo e um enroladinho de salsicha, que às vezes assim, poxa, salsicha, mas a gente precisa levar felicidade às crianças, às vezes, né? Você tem os hábitos, então a gente tenta adaptar. Tudo é saudável, mas tem algumas opções para não chocar tanto o público. Então, você encontra os sabores da sua infância lá. E eu procuro fazer tudo o mais próximo possível do tradicional, justamente porque eu quero que a minha comida seja uma comida que traga felicidade e que você se reencontre ali, né, como uma alternativa. Então, a massa da esfirra de enroladinho, ela leva batata doce, mas ninguém sabe, ninguém nota que tem, né? O pastel tem linhaça, tem farinha de grão de bico. Então, eu acredito muito, assim, numa alimentação que te deixa algo. O que me incomoda é a caloria vazia. Você come ali, enche a barriga, né, o termo simples,
enche a barriga e daqui a pouco você está com fome, porque falta nutrição em você, né? Então, se você pode comer um pastel assado, que tem linhaça, que tem grão de bico, aquilo fica coisa, fica fibra, né? Aveia sem glúten, então, farinha de amêndoas, os bolos também. Os bolos levam cerca de 20%, mesmo os que são feitos com açúcar, levam cerca de 20% menos de açúcar na composição. Vamos dizer que a receita levasse 2 xícaras, a gente colocou 1,5, tá? Então, já tem um pouco menos. E ali você come, vai ser feliz e aquilo vai ficar, né? Farinhas saudáveis, vai trazer para você. Então, são vários bolos, pães também, eu faço pão low carb, pão francesinho, o pão de forma tradicional, com chia, aí cookie, brownie, lanchinho para trabalhar. E aquele pessoal que nesse momento nos assiste, essa mulher não passa nem o telefone, né? Será que ela entrega? Ela faz, né, o disque Sanglu, será que eu posso ligar para ela para poder provar essa coxinha, né, de macaxeira? Agora a gente vem muita quantidade de frango, né, que é colocado dentro, é quase maravilhosa, um almoço, não é isso? Qual o telefone que a gente pode passar? Né, claro que estamos praticamente daqui a pouquinho encerrando o nosso programa, né? Eu disse a você que é rapidinho. E eu preciso falar sobre Maio Verde, né, que foi estabelecido em 2018. E você vai saber tudo que vem aí, porque a Débora vai passar um raio-x, né, esse ano sobre o Maio Verde. Né? Mas antes, vamos passar o telefone lá da Sanglu. Qual é o telefone que a gente pode colocar aí na tela? O nosso querido amigo Marcel Rufino, qual é o telefone de lá? E qual, claro, aproveitando, quer ficar com água na boca? Nosso programa é sempre, todo dia, de 13 às 14, então tá na hora sim, você que ainda não comeu, né? Qual o Instagram de lá da Sanglu? É @SangluMaceió. Vamos lá, gente, todo mundo. Betânia, pega o meu telefone aí, já bota também para seguir, que eu já sei onde é que eu vou pedir meu lanchezinho, meu almoço, @Sanglu. Sanglu Maceió, tudo junto. @Sanglu Maceió, né? Vai lá, já segue. E eu tenho certeza que você vai dizer, rapaz, Neto trouxe um programa muito bacana hoje, né? Porque esse programa não é para você estar doente lá, não. Ao contrário, é para você ir lá para não ficar doente. Né? Não, eu tenho que comer essa comida porque eu tenho problema da lactose. Não, não é isso a ideia. A ideia é que você coma mesmo não tendo problema, né? Para que não venha ter problema. Não venha ter, exatamente. Isso? Vamos falar de Maio Verde. 2018 foi estabelecido o Maio Verde. Isso. Fala um pouco para a gente, uma radiografia do que representa o Maio Verde, a importância, né, de que forma a Sanglu, desde 2018 para cá, né, tem criado uma atmosfera que envolve todos os seus clientes, seus pares, enfim. Passa para a gente essa radiografia gostosa. É um mês de conscientização da condição celíaca, né, justamente para tirar todos esses estigmas que as pessoas, quando já ouviram falar em comida sem glúten, entender que não é assim uma simples dor de barriga, né, que não é uma diarreia, entender que aquilo ali é uma condição, que é uma doença que precisa ter cuidados, né? Existe um grande desejo, né, da população celíaca em Alagoas de que assim todos os estabelecimentos comerciais, os restaurantes, né, que haja um treinamento dos garçons para entender, porque assim, né, às vezes, por exemplo, você vai chegar num lugar e você vai comer um risoto. Aí você diz assim, poxa, mas o risoto é de arroz. E você escolheu de filé, um risoto de filé. Mas daí, às vezes, você colocou um tempero pronto, aí nesse tempero pronto vinha o glúten. Ou você pegou numa panela que mal lavou, tirou a massa e aproveitou a panela para fazer o risoto. Aí tem o que a gente chama o quê? Contaminação cruzada. O alimento não tem glúten, mas você misturou ele com alguma coisa que tinha. Ali você acabou com a vida. Nada, né? Você acabou, porque é uma doença. E assim, tem casos e casos, né? Tem casos de pessoas que fecham a glote, tem casos que precisam ir para o hospital, enfim. Então, como é uma doença, precisa realmente quebrar, né? Assim, levar conhecimento para a população e quebrar esses paradigmas. Então, é um mês, assim, de muitas festividades, né? A Célbra de Alagoas, junto com a doutora Marta Braga, que estão sempre, assim, à frente. A gente sempre participa. Então, tem ações na praia. Aí, esse ano, a gente vai fazer no shopping. Tem muitos eventos em universidades, sabe? Lives. A doutora Marta traz, assim, especialistas da FENACELBRA Brasil. Então, assim, ao longo dos anos, né? Como eu te falei, quando eu comecei a fazer,
porque não tinha ninguém que fizesse. Então, alguém tem que fazer. Alguém tem que começar, né? Pois é, porque eu olhava assim, eu dizia, quando minha filha nasceu com tudo isso, eu fiz, meu Deus do céu, essa casa já não entra farinha, já não entra tanta coisa, a menina vai comer o quê? Né? O aniversário dela vai ser um bolo de quê? Uma pedra de gelo, né? Então, assim, há 10 anos não tinha. Você ia no supermercado, não tinha um leite vegano. O leite vegano que a gente tem é leite de coco, né? Que aqui em Maceió a gente tem muita produção de leite de coco. Mas não tinha. Hoje eu chego no supermercado e eu fico encantada. Você tem 4, 5 marcas. Você tem mix de farinha sem glúten. Então, você tem uma acessibilidade muito maior. E isso se deve justamente ao quê? Essa busca, através do Maio Verde, de levar, de propagar isso, né? Para os comerciantes, para a população em geral. Para que tenha essa aceitabilidade e também, assim, um encontro, né? De você poder encontrar as coisas que você precisa, tanto nas lojas como nos supermercados e nos restaurantes, né? Coisa bacana. A Sanglu, só praticamente a última pergunta, infelizmente está acabando, eu tinha tanta coisa para perguntar para você. Foi. Programa tão saboroso, tão gostoso. A Sanglu para 2025, você falou, né, que no caso do Maio Verde, isso. Né, a gente está saindo, está indo para o shopping, tá, mas uma das coisas que nós conversamos aqui recentemente, o food truck, né, aquele food truck, existe a possibilidade também de vocês começarem a fazer parte, né, dessa atmosfera também de percorrer shows, percorrer praças, levando também uma alimentação diferenciada, né? Porque eu não sei se tem, eu estou fazendo uma pergunta, né, para saber se também pode, se tem espaço também, né, para que a Sanglu possa também demonstrar, né, e ofertar para seus clientes aquele que não pode comer o que na praça, né, seja lá onde for, no show, né, tá lá a Sanglu, né, demonstrando que eu estou aqui, venha cá, eu vou te alimentar da melhor forma possível. Neto, seria uma ideia maravilhosa e eu participei de um evento em Japaratinga, dessas festas de Réveillon que tem todos os dias, participei durante uma semana, tanto com o camarim dos artistas, quanto com o espaço vendendo para o pessoal que estava no show. Mas hoje, para ser bem sincera, assim, eu gostaria muito de ter um espaço no shopping. Eu gostaria de ter um espaço pequeno no shopping, porque eu acho que meu público carece muito, no domingo principalmente, quer ir para o shopping com a família e não tem um docinho, não tem um lanchinho nos shoppings. Mas hoje, como eu sou só, e como minhas filhas são pequenas, e eu tenho um lema assim que nenhum sucesso da rua justifica o fracasso de casa. Então, enquanto as minhas filhas forem pequenas, eu até tive a oportunidade, no ano anterior, de repente me associar a um colega, a gente abrir uma coisa assim, mas não calhou de ir para frente. E eu penso muito nisso, eu só dou o passo que eu posso. Solidificar a Sanglu, tá com a Sanglu aberta há 10 anos, para mim, é uma das maiores vitórias da minha vida. Não é toda empresa não, que chega a 10 anos. E isso cuidando das filhas, cuidando de si mesma, né? Porque a gente tem que estar de pé para poder manter a estrutura toda funcionando e rodando. Mas, assim, mais para frente, eu gostaria muito de ter até um delivery, porque como eu comecei com o bistrô, que eu acabei atropelando, né? Você me perguntou e eu fui misturando os assuntos. Fica à vontade, tá bem legal. Mas eu comecei há 10 anos com o bistrô. Então, tinha massas, eu tinha sanduíches, tinha pizzas, e a confeitaria e cafeteria. Hoje, na cafeteria que eu tenho um café, um espaço de café, tenho a confeitaria com encomendas, mas algumas coisas eu deixei de fazer. E a gente fica saudoso, né, do que eu oferecia, as massas, alguns sanduíches, né? Assim, então, eu gostaria muito de ter um espaço para funcionar à noite, com entrega ou, sei lá, um espaço físico para reviver o que eu deixei para trás. Eu queria, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, em nome de todos o pessoal de casa, né, que sempre agradece, né, manda mensagem para o nosso programa, agradecer a sua vinda. Eu só queria que você repetisse essa frase que você falou, para você de casa que acha que o mundo dos negócios, né, não tem limite, trabalha sábado, domingo, feriado, não tem tempo para seu filho, não tem tempo para sua filha, não sabe o que é dar um abraço na sua esposa, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para a rua. Então, assim, essa frase eu vou anotar. Eu gostei muito dessa frase. Betânia, depois você, quando terminar, anota ela para mim. Repete essa frase para mim. O sucesso da rua... Nenhum sucesso da rua justifica o fracasso de casa. Nenhum sucesso da rua justifica o fracasso da casa. Eu digo a cada um de vocês, você, meu amigo e minha amiga também, assimilem essa frase.
tá? Eu acho que ela é muito importante e eu acho que com ela a gente encerra aqui o nosso programa, desejando a você muito sucesso, dizendo que o programa Neto Alto estará sempre à disposição para todos esses seus projetos, sabe? Porque eu acho que isso é uma prestação de serviço que a gente traz para você, se preocupando com a sua saúde, levando para você aquilo que é importante para seu filho, para sua filha, para sua família. Eu acho que a vinda da empresária Débora Tigre, eu disse até no começo do programa, a mulher que tem sobrenome de Tigre, uma mulher dessa não pode ter só um ano de empresa, tem que ser de 10 para 20 para 30, né? Porque o cara já tem medo quando chega, né, de levar uma bocanhada, que é Tigre no sobrenome. Mas brincadeiras à parte, eu quero desejar a você todo o sucesso do mundo, parabéns pela abnegação, que eu sei que não é fácil ser empresário nesse mundo de hoje, como ao mesmo tempo ofertar tanta coisa boa, tanta coisa saborosa e, acima de tudo, com um tempero que são poucos que conseguem fazer, que é o amor. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, Neto, a oportunidade e convido a todos que ainda não conhecem a Sanglu a irem lá, né? Estamos agora com a nossa linha de Páscoa, depois vem a linha de os produtos do Dia das Mães. Então, a gente está sempre com novidade, que legal, sempre atentos aí aos momentos familiares. E é isso, muita gratidão. @ Sanglu Maceió. @ Sanglu Maceió. Pega o telefone aí rapidinho, bota aí ligeiro, que hoje à noite eu vou pedir um sangluzinho para mim, um sanduíche. Tá certo, gente? Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Sebrae. Se você está na contramão da nossa convidada, Débora Tigre, vai agora, né? O Neto vai passar para você um caminho muito importante, que você que está com capital de giro estourado, seu estoque foi embora, né, desmotivado, né? Eu não tenho coragem para nada. A minha empresa não gosta nem de abrir a porta, que já dá um negocinho na barriga, um friozinho. Gente, amanhã, dá um pulinho lá no Sebrae. Digo, olha, eu estou com alguns problemas que eu preciso relatar para você e eu tenho certeza que um consultor do Sebrae vai passar o seguinte: para o capital de giro, a gente vai resolver desse jeito. Para o seu estoque, a gente vai tentar resolver desse jeito. O que é que o Sebrae faz? Ele coloca você novamente no trilho do crescimento, do desenvolvimento. Observe as grandes empresas, eu tenho certeza que todas elas passaram pelo Sebrae. Empresas que realmente, né, foram, eu digo sempre que foram para o fundo do poço e graças ao Sebrae voltaram novamente a navegar. Então eu digo, cada um de vocês, o Sebrae é a verdadeira ferramenta do empreendedor alagoano, tá bom? Como também você que é empresário do volante, faz Uber, faz táxi, usa seu carro para o turismo. Você já imaginou chegar no final do mês e ter 45% de economia no combustível? Neto, eu estou gastando R$1.000 por mês de combustível porque eu preciso trabalhar. Com os produtos da Algás, né, que você coloca o GNV e usa o gás, o GNV, né, que só a Algás oferta isso para você, você vai ter 45% de desconto. Então, em vez de 1.000, você só vai gastar 550. Sabe por quê? Porque a Algás faz sim você ir muito mais longe gastando muito menos. Algás, tá, gente? Não esquece, coloca a GNV no seu carro e vá-se embora que vai valer a pena, tá bom? E se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @programa Neto Alto, como também maior portal, Débora, de comunicação do estado, @portal Cada Minuto. Todos os nossos programas estão lá, você assiste qualquer um, tá? Vai ficar sempre por dentro dos assuntos que passam por aqui, como também vem com o seu amigo Neto Alto, @Neto_Alto, fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no estado, tá bom, gente? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, minha amiga Betânia, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, não tenho dúvida, de reencontrá-los, pessoal, amanhã, 13 horas aqui, tá bom? Pra gente trazer mais novidades para você. Um grande abraço, tchau, até amanhã, valeu! Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas.
GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Uma história perfeita não se constrói da noite para o dia, mas sim com muito trabalho. Por isso a Delman trabalha. Trabalha nos escritórios, trabalha nas obras, trabalha nas ruas, trabalha na internet. Já são 54 empreendimentos em Maceió, na Ponta Verde, na Jatiuca, na Pajuçara e no Estela Maris. E 13 empreendimentos em São Luís, no Maranhão, em Calhau, Ponta da Areia, Ponta do Farol, além de diversos outros empreendimentos em fase de obra e de lançamento. A Delman trabalha investindo em tecnologia, valorizando as pessoas e acreditando nos parceiros para atingir os melhores resultados e alcançar a excelência em cada detalhe de seus projetos. Valorizando a arquitetura e entregando os mais altos padrões de qualidade e inovação nas áreas comuns. Assim, conquistamos o respeito do mercado e o principal, a sua aprovação. Delman, trabalhando para ser cada vez mais perfeito para o seu viver.